Teoria geral da administração. Hoje nós iremos apresentar escola sistêmica ou teoria sistêmica. A teoria de sistemas não busca solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas produzir teorias e formulações conceituais para aplicações na realidade empírica. A base da abordagem sistêmica está diretamente relacionada com a teoria geral de sistemas, elaborada pelo biólogo alemão Bertalan Fey, através do qual se buscou definir um corpo único para a ciência que pudesse integrar todas as abordagens, até então apresentadas por pesquisadores e cientistas de outras disciplinas. Sendo assim, para entendermos melhor a teoria de sistemas, imaginemos um corpo humano, que é constituído por diversas partes que são interrelacionadas, ou seja, umas dependem das outras. Cada sistema, cada órgão é responsável por uma ou mais atividades, sendo que todos os elementos desse sistema possuem um objetivo comum, que é manter o corpo humano em funcionamento. Já no âmbito da administração, a abordagem de sistemas permitiu uma visão mais ampla e integrada da organização, pois até então a visão era parcial. Como, por exemplo, o foco de Taylor nos processos produtivos ou de Mayo em relação às pessoas nas organizações. Um dos pressupostos básicos da teoria de sistemas é que as organizações são sistemas abertos que interagem com o ambiente. Podemos assim citar como sistema aberto uma organização pública que está em constante interação com o meio externo, do qual recebe informações, materiais, recursos financeiros e humanos. Sendo que qualquer alteração no sistema financeiro e econômico, na conjuntura política, mudança de legislação, reivindicações de sindicatos, mudanças de tecnologia, entre outros, podem afetar essa organização pública, ficando evidente que as organizações públicas não estão livres das influências externas do ambiente, por mais fechado que seja o seu sistema. A organização é vista como um conjunto de comportamentos interrelacionados, sendo que alguns pesquisadores destacam que a tendência das organizações é de se desorganizarem até a morte, também chamado de processo entrópico, e as necessidades destas se reabastecerem de energia para manter sua estrutura. Para evitar o processo entrópico, as organizações buscam manter uma certa constância de importação e exportação de energia, o que se chama de homeostase dinâmica. Os autores também afirmam que uma organização pode alcançar o mesmo objetivo por vários caminhos diferentes. O que difere a abordagem de sistema das abordagens mais racionalistas é a partir dessas observações que surgiu a definição de sistema. Sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interrelacionados com um objetivo comum. Isto quer dizer que todas as áreas do conhecimento possuem sistemas, e que os sistemas possuem características e leis independentemente da área onde se encontram. Como exemplo de sistemas, um carro, o corpo humano, computador, uma empresa, sendo que esses sistemas podem ser classificados como sistema social, pessoas, grupos, sentimentos e emoções; sistema tecnológico, máquinas, equipamentos, conhecimentos; sistema estrutural, autoridade, hierarquia, normas e regulamentos. Então, para configurar-se como um sistema é necessário que possuam 4 características básicas, que são elementos, relações entre elementos, objetivo comum e ambiente. Vejamos o seguinte de sistema. Um setor de compras de uma empresa pública. Os elementos: setor de compras, estoque financeiro, relações entre elementos. Só existe estoque se existe uma compra feita por meio de licitação, e assim como só tem licitações se houver um pregoeiro e empresas interessadas em participar do certame. Objetivo comum: adquirir bens ou serviços para que seja ofertado um serviço público de excelência ao cidadão. Ambiente: fornecedores, cidadãos, governo, mercado financeiro. Podemos citar também como exemplo uma escola pública municipal, que possui como elementos de seu sistema livros, alunos, professores e equipamentos, sendo que essa relação entre elementos acontece de forma que somente haverá alunos se existir professores, livros, equipamentos e vice-versa. O objetivo comum é oferecer uma educação de qualidade aos alunos. Por se tratar de uma organização pública que possui um sistema aberto em constante interação com o ambiente interno e externo, pode-se afirmar que os elementos como professores, alunos e secretaria de educação, governo, comunidade, entre outros, que influenciam de alguma forma essa organização pública. A análise sistêmica, ou análise de sistema, das organizações permite revelar o geral no particular, indicando as propriedades gerais das organizações de uma maneira global e totalizante, que não são reveladas pelos métodos ordinários de análise científica.
Em suma, a teoria de sistemas permite reconceituar os fenômenos dentro de uma abordagem global, permitindo a inter-relação e a integração de assuntos que são, na maioria das vezes, de natureza completamente diferentes. Na verdade, o enfoque de sistemas como uma série de atividades e processos, fazendo parte de um todo maior, é uma maneira de olhar o mundo e a nós mesmos. No passado, até se podia visualizar sistemas, mas não havia meios tecnológicos para se aperceber dessa visão. A produção em massa exemplifica um enfoque de sistemas. Ela não é apenas uma coleção de coisas, mas um conceito e uma visão unificadora do processo produtivo que requer um grande número de coisas, como máquinas, equipamentos e instalações. Mas não começa com essas coisas. Elas é que decorrem da visão do sistema. A ideia do sistema lembra conectividade, integração e totalidade. Existem diferentes tipos de sistemas que podem ser diferenciados quanto à sua constituição, quanto à sua natureza. Em relação à constituição dos sistemas, eles podem ser sistemas físicos, como máquinas, objetos, equipamentos, edifícios e matérias-primas. Sistemas abstratos, ideias, conceitos, hipóteses, planos e filosofias, política da empresa. Já em relação à natureza dos sistemas, eles podem ser sistemas fechados, não troca energia, informações, matéria com o ambiente nem o influencia. Sistemas abertos, interage com o ambiente, troca energia, informações, matéria, sofrem mudanças, ajustam-se e adaptam-se continuamente para sobreviver às condições do meio. Temos como exemplo indivíduo, grupo, organizações e a sociedade. Qualquer sistema pode ser representado como um conjunto de elementos ou componentes interdependentes, que se organizam em três partes: entradas, processo e saída. A representação concreta que mais facilmente ilustra um sistema é uma unidade de pronto atendimento, UPA, onde as entradas são pacientes, médicos, equipamentos, remédios e elementos do sistema. São os seguintes: recepção, triagem, consulta médica, medicação. As saídas são os pacientes medicados, pacientes curados, serviços de saúde à comunidade, e como feedback podemos citar o retorno do cidadão em boas condições de saúde para a sociedade. A partir deste exemplo simples, pode-se dizer que o sistema possui como propriedades fundamentais básicas os seguintes conceitos. Entradas, os inputs, corresponde a tudo aquilo que o sistema necessita para operar e que são recursos obtidos externamente. Componentes, corresponde aos procedimentos internos do sistema necessários para a transformação dos elementos de entrada. Saídas, outputs, corresponde aos resultados que o sistema devolve ao meio externo. Feedback, corresponde aos tipos de saídas que servem de referência para modificar as entradas ou o processamento. Sinergia significa que todo é maior que a simples soma das suas partes. Sendo assim, um sistema ou um conjunto de recursos tem sinergia quando o resultado da interação das partes é maior que a simples soma delas. Podemos citar como exemplo de sinergia um grupo de pessoas que interagirem podem formar uma família, uma empresa ou até mesmo uma cidade. Sem interação é apenas um aglomerado de pessoas. Sem interação, o grupo não é mais do que uma simples agregação de seus componentes. E a sinergia é que produz o efeito que faz surgir o sistema. Homeostase é um equilíbrio dinâmico que ocorre quando o organismo ou sistema dispõe de mecanismos de retroação capazes de restaurarem o equilíbrio perturbado por estímulos externos. A base do equilíbrio é, portanto, comunicação e a consequente retroação positiva ou negativa. Entropia, conceito emprestado da termodinâmica que diz respeito à tendência que todos os sistemas fechados apresentam-se a passar a um estado caótico ou aleatório, caminhando para desordem e consequente declínio. Para concluirmos, mediante os conceitos levantados até aqui, verificou que a importância do enfoque sistêmico justificava-se pelos seguintes fatos. Evidencia a importância do pensamento holístico, que é entender e manejar a complexidade de qualquer situação ou problema enfrentado pela organização. Estabelece a importância de considerar o ambiente como determinante da eficácia da organização. Consolida a abordagem situacional contingencial para o processo administrativo, segundo o qual as práticas administrativas e a estrutura organizacional devem estar em sintonia com o ambiente para serem eficazes. Facilita o tratamento da questão estratégica na administração e de outros enfoques, para os quais a visão global é importante. Portanto, conclui-se que a abordagem sistêmica foi uma das teorias que tiveram maior repercussão e que influenciou diversos campos do saber. Foi somente a partir da abordagem sistêmica que ligou os descobrimentos comportamentais com o tratamento estrutural, representando assim um avanço em relação às abordagens estáticas e racionalistas, tais como
Taylorismo, Fordismo comportamental, entre outros. Obrigado pela sua atenção.